Lendo o estudo do Tribunal de Contas sobre o... Eu já li isso uma vez, mas vamos ler de novo, né? Revisão. Pro Tribunal de Contas do município de São Paulo sobre o Plano Plurianual. PPA. Né? Fica assim. O Plano Plurianual é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LO são leis que tratam de questões atinentes ao planejamento e orçamento público nos âmbitos federal, estadual e municipal. Assim, trataremos mais especificamente do PPA, conforme as disposições da Constituição Federal de 1988 e demais normas afetas à matéria. Apesar de a Constituição dar ênfase à esfera federal, conforme será visto a seguir, cada ente federativo terá seu próprio PPA, LDO e LOA. Vamos então começar nosso estudo sobre PPA. A Constituição, primeiro, que fala das leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão... E agora, apagando o trequinho, assim. As leis de iniciativa do Poder Executivo Federal... Não tem o federal, tá? Estabelece a Constituição Federal, a Constituição... Estabelecerão o plano PPA, os LDO, Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais. A lei que institui o PPA estabelece de forma regionalizada... tem muito... Tipo, a maioria das questões sobre a PPA é só esse único parágrafo aqui, ó. Esse parágrafo 1. É a maioria das questões. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas de administração pública federal para as despesas de capital. As despesas são de capital. Se lembra que existem receitas e despesas de orçamentárias e de capital. E basicamente, as despesas orçamentárias são as coisas que é normal arrecadar. As de capital são aqui anormal arrecadar, ou seja, são arrecadações diferenciadas. Então, no caso aqui, as despesas de capital também são coisas arrecadadas usadas de forma diferenciada, tipo para as coisas funcionarem, ou para, não, as funcionárias são orçamentárias, as coisas para investimentos, certos investimentos, compras de certas coisas, entende? Bom, objetivos e metas de administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. E a segunda parte importante é a duração continuada. Bom, basicamente tem três coisas que aparecem nas questões. O primeiro que muda só desse enunciado aqui, é a forma regionalizada, daí o DOMA, essas despesas de capital, forma regionalizada, despesas de capital, e a duração continuada. São essas três coisas que mudam nas questões para torná-las erradas. Bom, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano PPA e apreciados pelo Congresso Nacional. Outra coisa importante é quem aprecia. Quem aprecia é o Congresso Nacional. Cabe à lei complementar, que todas as leis orçamentárias são leis complementares, dispor sobre o exercício financeiro, vigência e as prazos de elaboração e organização do plano plurianual, LDO e LOA. Os projetos de lei relativos ao PPA, as diretrizes LDO e a LOA, os créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma de regimento comum. Os projetos de lei do PPA, do LDO e do LOA serão enviados pelo Presidente da República nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9. O primeiro detalhe que devemos saber sobre o PPA é que se trata de uma inovação da Constituição de 88, tal instrumento tratou de substituir os artigos orçamentos plurianuais de investimentos previstos na antiga Constituição de 67. Pois bem, a PPA traduz-se em instrumento de planejamento estratégico e de médio prazo do governo, duração de 4 anos, e estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e das relativas programas de duração continuada. Uma coisa que está lá na parágrafo 1. Em concurso, o preceito PPA é cobrado de forma literal. Basicamente, quando falam de literal, é quando está escrito do jeito que está na lei, que é o que eu falei do parágrafo 1. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, decifrando o ponto a ponto. Vejamos o que quer dizer cada termo em negrito. Diretrizes, o que é isso? São as normas e orientações de caráter geral, amplo e estratégico para o governo, utilizados para que os objetivos delineados sejam alcançados. Por exemplo, o desenvolvimento sustentável, a valorização cultural ou a melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos podem ser considerados diretrizes para a PPA. Segundo, desenvolvimento sustentável e valorização cultural é interessante. Segundo, os objetivos, o que é isso? Representam as melhoras de política
das políticas públicas que permitem atingir o resultado pretendido. Em outras palavras, refletem os propósitos do governo, o que deve ser feito para o período correspondente da PPA, em consonância com as diretrizes traçadas, que são metas. As metas é a medida de alcance do objetivo passível de quantificação e monitoração, com a finalidade de avaliar o nível de obtenção dos objetivos. Ou seja, é um número que foi calculado para ser o objetivo, uma finalidade, um ponto que tem que chegar. As despesas de capital, para entendermos bem, cabe fazermos uma rápida diferenciação entre as despesas de correntes e de capital. As despesas correntes são aquelas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, que é normalmente relacionado à manutenção de máquina pública, exemplo de despesa com pessoal e material. Já as despesas de capital contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, exemplo de investimentos realizados pelo governo. Atualmente temos os seguintes grupos de natureza de despesas de capital: os investimentos, inversões financeiras e a amortização de dívida. Agora, o que são despesas de corrente das despesas de capital? Além das despesas de capital, a PPA integra também todos os encargos e correntes que tiveram por origem despesas de capital. Por exemplo, quando o governo constrói um hospital, despesa de capital de investimento, também é necessário a contratação de médicos para suprir a demanda, que é uma despesa corrente de pessoal, que é decorrente de despesa de capital de investimento, pois somente se tornou possível com a construção do hospital. Os programas de duração continuada dizem respeito às programações de despesas de capital que se estendem por mais de um exercício financeiro. Logo, é importante observar que nem todas as despesas de capital devem constar obrigatoriamente do PPA. É o que podemos desprender do artigo 167. Ao aduzir que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Ou seja, podem estar fora do PPA aqueles investimentos que não ultrapassem o exercício financeiro, por exemplo. Quem ultrapassa pode estar no PPA, entende? Bom, o que é regionalização? O critério base para a fixação das diretrizes, objetivos e metas pela PPA são as macro-regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, e o que permite acompanhar mais de perto a realidade da região. Oh, não tinha percebido isso. E assim contribuir para o desenvolvimento das regiões de forma equilibrada, que é uma das princípios da Constituição. Para não esquecermos, o PPA trata do dom de diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital decorrentes do PDC, Programa de Duração Continuada, e memorize esse mnemônico, pois é bastante útil. Tá, PPA trata do dom para as despesas de capital decorrentes do PDC. Percebe-se dos conceitos que o PPA é basicamente plano de referência para que o governo alcance seus objetivos e pretendidos durante o período, sendo que os demais planos de nível setorial, regional e nacional, que por vezes duram até mais do que a PPA, o exemplo do Plano Nacional de Educação, também devem ser compatibilizados, que tal como os instrumentos sobre o tema, parágrafo 4 da 165, é bastante cobrado em prova em solidariedade. Os planos de programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição serão elaborados em consonância com o PPA e apreciados no Congresso. Planos de programas setoriais. Quais são os programas? São setoriais, setoriais, regionais e nacionais. Setoriais, regionais e nacionais, elaborados em consonância com a PPA, não é com a LOA ou a LDO. Quanto à competência do encaminhamento, cabe frisar que a PPA é iniciativa exclusiva do Poder Executivo, no âmbito federal e do Presidente da República. Isso quer dizer que tal incumbência não pode ser delegada aos demais poderes. Vale lembrar que o inciso 6 do artigo 85 da CF dispõe que é crime de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentam contra a lei orçamentária. O projeto da lei da PPA deve ser encaminhado ao Congresso Nacional aos prazos definidos em lei complementar, só que tal lei complementar ainda não foi editada. Nessa falta, vale o prazo transitório definido no ato das disposições constitucionais transitórias da DCT. Aí o que está lá na DCT, quer dizer, as disposições transitórias, o 35, parágrafo 2, inciso 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Até a entrada em vigor da lei complementar que se refere ao inciso 165, parágrafo 9 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. A norma é: o projeto de plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e desenvolvido na sanção. Devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Basicamente, os caras têm 4 meses para desenhar um plano que vai durar de 4 anos e mais 4 meses do mandato do próximo presidente. O projeto de lei de diretriz orçamentária será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Ou seja, o LDO ele dura 1 ano. Eles têm que desenhar ele em 8 meses, ou seja, 2 estações. Não são 2 estações.
Porque eu tô confundindo. Agora eu tava pensando que as estações são 4 meses, mas elas são só 3 meses, tá? Então são três estações, mais ou menos. Devolvido, mais. Devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período. E o primeiro período é 1 ano. E o LOA será encaminhada até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Só que eu acabei de perceber que essa coisa que está falando, a sessão legislativa, na verdade não está falando do ano ou da eleição, não. Porque existem sessões legislativas, né? Bom, o que eu quero dizer é que está na Constituição certos períodos que são chamados de sessões legislativas. É que tem basicamente um ano inteiro, sabe? A sessão legislativa, ela dura uns 5 meses, e daí o treco tem a época que se chama a sessão, que não é a sessão legislativa, que é as férias das pessoas legislativas, entende? Então, ou seja, você tem que mandar até o encerramento da primeira sessão legislativa, entende? Que eu acho que é lá em junho. Bom, mas na decisão para não causar confusão, a PPA tem vigência de 4 anos, mas esse período não coincide com o mandato de presidente da República. Funciona assim: o projeto da lei da PPA deve ser enviado pelo presidente da República até o Congresso 4 meses antes do término do primeiro exercício financeiro, que é 31 de agosto. Terá então o Congresso Nacional a competência de devolver a correspondente projeto de lei para a sanção presidencial até o encerramento da sanção legislativa, até o dia 22 de dezembro. Destacamos que esses são os mesmos prazos de encaminhamento de evolução de LOA, do projeto LOA. Com a aprovação do PPA no primeiro ano de mandato, ele passa a ter vigência somente a partir do segundo, encerrando-se no final do primeiro ano do mandato presidencial seguinte, percorrendo assim 4 anos de duração. Se fôssemos desenhar uma linha do tempo, ficaria... sei lá. Bom, Constituição Federal, 167. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Esse é mais um dispositivo que é bastante cobrado de forma literal, conforme mencionados antes. Nem todo o investimento será abrangido pela PPA. Por exemplo, estariam fora daqueles restritos a um único exercício financeiro. De outro modo, poderiam ser iniciados aqueles investimentos plurianuais que não estavam inicialmente previstos no PPA, mas que foram autorizados posteriormente sua inclusão mediante lei. Para sintetizar nossa discussão, segue o quadro resumo com os principais conceitos abordados. Lei que contém o DOM, se lembra que o DOM é os diretrizes, metas e orçamentos. Objetivos. Lei, diretrizes, objetivos e metas, com as despesas de capital e despesas decorrentes do PDC, que é o período de duração continuada, plano de duração continuada. Os planos e programas de Serená, sedes setoriais e redes regionais e nacionais, elaborados conforme o PPA, e não com a LDO e LOA. Prazo de encaminhamento é até 4 meses antes do encerramento e é devolvido para o Congresso Nacional e o Presidente da República para a sessão até o encerramento da sessão legislativa. A vigência de 4 anos até o final do primeiro mandato seguinte. Agora, uma questão aqui, o que se refere ao funcionamento das normas de regem e elaboração orçamentária. O PPA, instrumento de planejamento médio prazo do governo federal, só com isso aqui está errado. Na verdade, eu acho que não está errado não, porque acho que estava escrito médio prazo, né? Apesar de ser 4 anos, né? Eu acho que deveria ser considerado longo prazo. Estabelece objetivos, aí o metas para despesas de capital, incluindo-se despesas, tá faltando né? Correntes, não eram despesas correntes, necessárias ao investimento a serem realizadas durante mais de um exercício financeiro. Isso aqui tá certo? Tipo, tá totalmente diferente, mas tá certo. Interessante. Deixa eu ver. O PPA traduz-se em um instrumento de planejamento estratégico e de médio prazo do governo. 4 anos. Estabelece de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, em consonância com o artigo 1. Louco, hein? Achei que estava errado. Próxima questão. Tendo em vista as normas que regem o orçamento público, jogue o item que se segue. Nesse sentido, considere que o PPA se refere ao Plano PA, LDO e LOA. Na Constituição é prevista que as áreas para as áreas específicas da elaboração de planos nacionais de desenvolvimento que, por sua vez, por sua importância, seguem uma dinâmica própria independentemente da adequação da PPA. Volta. P. Nacionais de Desenvolvimento. Se lembra que é o RENESA? Serena. Isso, Serena. Planos nacionais, setoriais e regionais. Então, os planos nacionais estão lá. É previsto para as específicas, elaboração de planos nacionais de desenvolvimento
que por sua importância seguem uma dinâmica própria dependente da adequação do PPA. Isso está certo. O que quer dizer que seguem uma dinâmica própria quer dizer que duram mais do que 4 anos. Daí fala, independentemente da adequação ao PPA, isso está errado. De jeito nenhum. Todos os planos exclusivos planos nacionais de desenvolvimento devem estar adequados ao PPA. Não esqueça dos planos Serena. Tá. Próxima questão. Acerca dos princípios de planejamento e do orçamento público, julgue o item seguinte. Para dar continuidade às priorizadas... Para dar continuidade às priorizadas por determinado governo, o PPA, instrumento de planejamento governamental, tem sua vigência iniciada no segundo ano de mandato presidencial e fim do primeiro ano de mandato seguinte. Isso está certo. O projeto de lei do PNA deverá ser encaminhado até 4 meses antes de terminar o primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção para a presidencial até o encerramento da sessão legislativa. E, de fato, com a aprovação do PPA do primeiro ano de mandato, ele passa a ter vigência somente a partir do encerrando-se no final do primeiro ano de mandato presidencial seguinte, percorrendo assim 4 anos de duração. Certo? Com relação ao orçamento público, aos princípios orçamentários e aos ciclos orçamentários, julgo o item subsequente. Caso determinado órgão do governo federal pretenda instalar um sistema integrado de vigilância destinado a monitorar a atividade dos veículos em todas as rodovias federais e a previsão de execução da despesa ultrapasse um exercício financeiro, o referido projeto somente poderá ser iniciado quando for regularmente incluído no plano plurianual. Volta. Órgão. Querem fazer vigilância destinada a monitorar a atividade de veículos em todas as rodovias. Seja um plano, né? E a previsão de execução de despesa ultrapassa o exercício financeiro. Tem mais dinheiro, vai custar mais dinheiro e não vai estar dentro do financeiro. Ou seja, tem que ser um PPA, né? O referido projeto somente poderá ser iniciado quando for regulamentado e incluído no plano plurianual. Isso deve estar certo. Mas aqui tem um treco... Uma coisa de concursos, de questões, é que normalmente quando eles ampliam demais ou limitam demais, a maioria das vezes é limitar, ela está errada. Agora eu estou confuso se esse referido projeto somente poderá ser iniciado quando for regulamentado ou incluído no PPA. Parece certo para mim, mas somente... Tem algum outro lugar que dá para fazer isso? Sobre o AFO, que é o Finance... Muda, parágrafo. Fica assim. Deu errado. A palavra somente tornou o item errado. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado. Só para comentar, o artigo 167 da Constituição Federal são as vedações orçamentárias, ou seja, coisas que não podem fazer no orçamento, tá? No investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciada sem prévia inclusão do PPA, ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Portanto, investimentos cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, que é o caso daquele sistema lá, poderão ser iniciados por meio de inclusão do PPA ou em lei que autorize sua inclusão. Entendi. Basicamente, o problema disso aqui é essa coisa de regularmente incluído no plano plurianual, não somente. Basicamente, o modo regular significa que foi escrito desde o começo, entende? E se tivesse escrito desde o começo, seria bom, certo? Mas só que não. Não precisa ter sido escrito no começo. Se vai ter um projeto que vai durar muito tempo, ele pode ser incluído depois, entende? Pode ser incluído depois. Mas sempre tem que ser incluído no plano plurianual. Ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Portanto, investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderão ser iniciados por meio de uma inclusão no PPA ou em lei que autorize sua inclusão. Próxima questão. Com relação ao sistema de processo de orçamentação, classificações orçamentárias estruturante, programática e créditos extraordinários adicionais, julgo o próximo. A vedação ao início de um investimento que ultrapasse o exercício financeiro antes de sua inclusão no PPA evidencia o modelo integrado entre o planejamento e o orçamento concebido e incorporado à Constituição Federal de 88. Eu não entendi essa questão, não. O gabarito é certo. A ideia de integração do planejamento e orçamento surgiu com a concepção do orçamento dos programas, que começou a fazer suas influências para o Brasil desde 64 com a Lei 4320 e o Decreto 200 de 67. E acabou por ser incorporada à Constituição, com os anos sendo os princípios da PPA, LDO e LOA. De fato, é vedado o início de um investimento que ultrapasse o exercício financeiro antes de sua inclusão no PPA.
No entanto, vale lembrar que ele específica também pode autorizar, que a gente acabou de ver, a inclusão desses investimentos. A questão omitiu por essa outra possibilidade, mas lembre-se, a gente tem completo para acesso e não é necessariamente acaba por torná-lo errado. Um último detalhe, na parte final do item, é para aquele que fizerem uma leitura mais atenta, pode se dar a entender que o modelo integrado entre o planejamento e o orçamento nasceu na 88 e, contudo, tal modelo não nasceu com a 88. Lembre-se que a origem do orçamento programa cedeu com o tema de planejamento, o programa de orçamento nos Estados Unidos e somente depois espalhou-se pelo mundo. Queremos que o examinador foi impreciso da redação associativa, assertiva e a consideração apenas o sentido de palavra incorporação. Afinal da questão, realmente incorporou o modelo planejamento, o PPA e LOA. Apesar de imprecisão do texto final, pode gerar dúvidas, o gabarito é a questão certa. Próxima questão, no que se refere aos planos nacionais, regionais e setoriais, julgue o próximo item. De acordo com a Constituição Federal, os planos e os programas nacionais, regionais e setoriais devem ser elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Certo até aqui. Nacionais, regionais e setoriais, PPA e Congresso Nacional. Tá. Devido à sua relação com a PPA, os programas nacionais, regionais e setoriais não podem ter duração superior a 4 anos. Isso está errado, porque basicamente a coisa que a gente explicou, pelo menos no conteúdo aqui, é que os planos podem ter, são coisas de mais de 4 anos, né? A primeira questão está correta, dado que a PPA é basicamente o plano de referência para que o governo alcance os objetivos pretendidos durante o período, sendo que os demais planos de nível setorial, regional e nacional também devem ser compatibilizados com tal instrumento. Lembrando que vimos em aula os planos Serena realmente devem ser elaborados em consonância com o PPA. Está errado. O exemplo que eles usam é o Plano Nacional de Educação, que tem duração de 10 anos. Outra questão, né? Eu vou ver, olha aqui, uma questão do Unesp, para terminar. A respeito do plano PPA, a lei de direitos orçamentárias, a LDO e a LEOA, assinada da carteta. O PPA estrutura estações de Estado para 4 anos e orienta processos anuais via LDO e LOA, certo? A PPA, LDO e LOA são instrumentos de planejamento orçamentário criados no Decreto 267. Isso aqui parece certo para mim, mas também acho que tá errado. Ele tá falando, acabo de ler o treco de 4220. O PPA e LOA, o treco vieram, são criamentos de planejamento criados pela 4320. A PPA na Constituição também. A PPA norteia a elaboração da LOA, que por sua vez norteia a elaboração da LDO. E tá ao contrário, a LDO que norteia a LOA. A PPA norteia a LDO que norteia a LOA. A PPA é a lei proposta pelo Poder Legislativo a cada 4 anos. Não é proposta pelo Legislativo, é pelo Executivo. E a PPA é instrumento de planejamento correspondente aos mandatos governamentais. Mandatos governamentais, quer dizer, isso está errado. Eu até já ia colocar certo, mas isso está errado por causa que o PPA ele não é respondente ao mandato governamental, porque, se lembra, ele dura... O governador, o novo presidente, vai usar o PPA, vai terminar os planos do último ano do PPA do presidente anterior, enquanto que o presidente novo vai começar um PPA e ele só trabalha com 3 anos e o próximo presidente continua ele, ou seja, ele só dura 3/4 do mandato governamental. Daí aqui a gabarito. Vamos ver se eu acertei as ações que estavam erradas e os textos. Na verdade só tem 2 que está falando errado. O plano plurianual é um instrumento de planejamento medido de médio prazo, o governo, Esta peça, lembre-se que a LDO e LOA são elaboradas anualmente, logo é bem intuitivo entender que a PPA, com um intervalo temporal mais longo, orienta a elaboração daqueles instrumentos orçamentários. Afinal, o planejamento deve ser integrado e convergente. E o PPA e a LDO são inovações da Constituição Federal de 88, o decreto-lei assim dispõe sobre o tema. Que tá decreto? Tá. O decreto tá, a ação governamental obedecerá ao planejamento que visa promover o desenvolvimento econômico e social do país, a ideia seguinte nacional. Segurança nacional norteando-se segundo os programas elaborados na forma do título 3 e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos: Plano Geral de Governo, Programas Gerais de Setoriais e Regionais, Duração Plurianual, Orçamento Programa Anual e Programação Financeira de Desembolso. O C está errado pela primeira parte da questão, que está correta, pois o PPA orienta a elaboração da LDO e LOA, contudo a segunda parte está incorreta, visto que a LDO que orienta a LOA e não o contrário.
O D, tá. Todas as leis orçamentárias são de iniciativa do Poder Executivo, certo? E o prazo PPA não coincide com o mandado governamental. Então, aprendemos muita coisa, né? Tchauzinho.